Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Francisco de Assis, de amparo aos necessitados. Também cumprimentamos os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Já de imediato, passamos a nossa prece. Vamos nos asserenar. Vamos deixar todos os nossos problemas, as nossas inquietudes do lado de fora. Vamos pensar nesse momento numa conexão com Deus, nosso Pai, Divino Criador, com Jesus, nosso Mestre, irmão mais velho, que possamos todos nós receber as bênçãos de acordo com o nosso merecimento. E neste momento, com o nosso coração cheio de gratidão, também lembramos dos nossos irmãos que ainda não conhecem as lições de Jesus. E aqui pedimos também por aqueles outros irmãos que estão a andar sem destino, que estão nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, nas casas de recuperação. Neste momento, rogamos a Deus nosso Pai que a nossa prece se reverta em benefício de todos eles e também na intimidade dos nossos corações, cada um de nós está a pedir sinceramente pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos desencarnados. Enfim, vamos pedir onde haja dor do corpo físico e do corpo espiritual. Que assim seja. Nesta noite maravilhosa, nós temos o tema, de acordo com o departamento doutrinário, nós vamos refletir sobre maternidade, a sublime missão, a educação dos rebentos da carne. Vamos refletir Maria, exemplo de mulher e mãe. Para essa reflexão, que é maravilhosa, não por acaso estávamos com essa música iluminativa. Nós temos como obra norteadora Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Nós utilizamos o capítulo 2, Jesus e o Precursor. Nesse capítulo fala da infância de Jesus e de João Batista. Jesus e João Batista são primos. João Batista, 6 meses mais velho que Jesus, o Precursor. Jesus fora apresentado no templo aos doutores da lei de Jerusalém, na sinagoga, aos seus 13 anos. Comumente, até hoje, são apresentados os meninos na sinagoga no ritual chamado Bar Mitzvah, em que o menino, ele começa, a partir desse momento, ele começa a participar das solenidades, das rezas e dos estudos da Torá. A Torá é o livro sagrado do judaísmo. E é isso de acordo com a tradição judaica, e não foi diferente com Jesus, uma vez que ele era judeu. Maria, ele foi apresentado ao templo, e logo em seguida Maria voltou para casa
em Nazaré e recebeu a visita de sua prima Isabel, juntamente com João. Logo começaram a falar sobre as crianças, sobre os meninos. Quais eram as atitudes deles, como eles se comportavam enquanto crianças. João, ele tinha, sempre se apresentava com profundas meditações, Isabel relatava. Apesar de sua pouca idade, ele sempre parava embaixo das figueiras, com um olhar distante, em oração, sempre estava caminhando pelas longas estradas, ou como se estivesse dominado por graves pensamentos e tentando resolvê-los, até que o coração dele chegava para a mamãe e dizia: estou preocupado. Isabel ficava muito preocupada com aquela situação. Com a fronte preocupada, Isabel não sabia o que fazer com a criança pequena. Maria também respondeu, intensificando: eu acredito, ela respondeu com brilhos nos olhos, essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. E continuaram a conversar por horas. Maria diz: meu filho muitas vezes está só e nenhuma outra companhia, mas a companhia da natureza, da água, conversando com as árvores, olhando para o céu, meditando. Outras vezes, para dar atenção aos viajantes para Samaria ou para aqueles que desejam ir para as mais longínquas aldeias. Quase sempre ele me surpreende com as caridosas palavras que se dirigem àqueles que transeuntam, os mendigos sofredores, àquelas lavadoras de roupas e assim por diante. E elas continuavam a meditar sobre aqueles dois meninos. Maria continuou a dizer: Jesus fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores no templo, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. A cismar, estou preocupada com o seu destino. Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade das argumentações com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza, seu coração puro. Notando-lhes as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Eleazar, sumo sacerdote, líder dos sacerdotes e organizador dos templos, não gostou nada daquela fala de Jesus com tanta perspicácia, com tanta lucidez, com tanto discernimento no templo, uma vez que era muito jovem. Seus pais
preocuparam-se. E a prima, Isabel, ao escutar atentamente todas as palavras, Maria prosseguiu, com os olhos úmidos, após uma ligeira pausa. Ciente desse aviso, eu própria procurei Eleazar a fim de interceder pelo meu filho, junto das suas valiosas relações com as autoridades do templo. Uma vez ele, uma autoridade muito poderosa, autoridade e poder já é como se diz, estão andando de mãos dadas, que não implicassem com o filho dela. E assim o fez. Eu pensei, continua Humberto de Campos, relatando ao nosso irmão Chico. Pensei na sua infância desprotegida e receei pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte, ou seja, não implicar com ele. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei a singular multiplicação dos meus temores. Ela, enquanto mãe, preocupada, conversei com José, mais detidamente, acerca do nosso pequeno, preocupada com o seu preparo conivente para a vida. Entretanto, no dia seguinte, nas nossas mais íntimas confabulações, olha, aqui nós podemos lembrar da semana passada, lar, um lugar para crescer. Não por acaso os temas vão tendo esses links e são as conversações. Jesus, ouvindo a conversa de seus pais, se aproximou da sua mãe pela manhã e interpelou Maria. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Olha só para uma criança. Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondeu-lhe hesitantemente: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida, mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em seu íntimo, ponderou ele: mãe, toda preparação é útil e generosa. No mundo, torna-se preciosa. Entretanto, eu já estou preparado, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa e eu escolherei. Desse modo, a escola melhor, eu escolherei a escola melhor. Lembrando novamente, o lar, a escola, o lar, um lugar para crescer, no íntimo daquele lar, não daquela casa. No mesmo dia, embora soubesse das promessas que os doutores da lei fizeram na sua presença a respeito do seu filho, aproximou-se de José. Ele pediu com humildade que lhe admitisse aos seus trabalhos. Desde então, como se nós quisesse ensinar que o melhor escola para Deus é o lar, é do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Então, em conversa própria, acomodou a situação. Vamos dar a oportunidade para ele estar junto conosco
e que o lar seja o santuário da escola redentora. E assim se desenrolou alguns dias. Ainda Isabel permaneceu em Nazaré, porém precisava retornar para sua casa, partindo com o seu filho João, o precursor. Carinhosamente, Isabel chamou a Jesus com um gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Transcorrido alguns anos, encontrarás o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho, a verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro a fim de executar as operações iniciais da grandiosa conquista. O mestre dos mestres quis colocar a figura de João Batista, um dos mais belos frutos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Então, as duas mães, nesse trabalho amoroso, lindíssimo, nos colocou esse exemplo de mães amorosas, preocupadas, tranquilas, na condução desses filhos maravilhosos, que nos trouxeram esse exemplo que temos até hoje. Seguindo a nossa reflexão em O Consolador, através do nosso irmão Chico, pelo Espírito de Emmanuel, nós temos uma questão assim extremamente relevante, necessária para nós, mães, e também para aqueles pais que criam seus filhos sozinhos, que muitas vezes nós chamamos de pai. Porque tem quantos pais que criam seus filhos sozinhos e são excelentes pai, né? Diz assim: que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser sempre o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende uma verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Olhemos só, a mãe desenvolve um papel fundamental, lógico, são os 9 meses, tem todo aquele compromisso espiritual, que não vamos entrar no mérito agora, mas é lindíssimo o compromisso, a tarefa, e assim ambos têm o compromisso, mas a mãe traz em si a tarefa de encaminhá-lo para o bem. A missão materna resume-se sempre em dar o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo nos ambientes particularistas. São aquelas que não quiseram os filhos, mas tudo bem. Contudo, é preciso acordar ao longo do tempo. Mas, mais tarde, por isso, de idas e vindas vidas, nós teremos outras oportunidades. A mãe terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos são filhos de Deus
Aí nós já vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrai-vos sempre de que cada mãe e cada pai, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, numa anotação de Santo Agostinho. Então, desde a infância, devemos prepará-los para o trabalho e para os desafios que os esperam. Nós não estamos em busca de um mundo em transformação? Dia desses, em conversa, o que nós estamos fazendo para esse planeta regenerar? O que nós estamos fazendo? E assim nós teremos que fazer com os nossos pequenos. O que nós fizemos com os nossos pequenos que já estão adultos? Como ser espiritual, nossos filhos trazem toda a bagagem acumulada ao longo de sua trajetória evolutiva. Trazem uma bagagem boa e às vezes não muito boa. Então, cabe à mãe, desde os primeiros anos, a criança precisa receber informações saudáveis, concisas, moderando os ímpetos da liberdade, controlando-lhes as atitudes e concentrando as posições mentais. Pois é essa ocasião propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir ou deve construir nessa trajetória um amor incondicional pelos filhos das outras mães, sem guardar de modo algum uma falsa compreensão que os seus filhos são os melhores. Olhar com empatia para os filhos dos outros e não que os seus filhos sejam mais aquinhoados. Ensinar aos seus filhos a melhor forma de amar, mais tolerância, lembrando que cada um de si traz as suas reminiscências e a reencarnação é a oportunidade redentora que com a mãe comprometida, e nesse momento a gente vai falar assim que com os ensinamentos da doutrina espírita, hoje nós agradecemos e temos que agir para que essa transformação seja rápida, para que a regeneração aconteça. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão da grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos seus filhos. Ensinar, exemplificar, não é assim o correto e vamos tentar. Precisamos fazer o evangelho no lar? Vamos fazer. Ensinando-lhes que toda dor é respeitável. Ninguém tem dor maior que o outro. E todo trabalho é edificante, é divino. E que todo desperdício é falta grave. Não devemos desperdiçar, devemos ser caritativos. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio e colocar-se sempre no lugar do próximo, ser compassivo, amoroso, para que todos os nossos irmãos sejam igualmente amparados no mundo, na hora da amargura que os espera, comum a todos os encarnados. Ninguém está livre das dores, das intercorrências. E devemos também nunca esquecer de que o exemplo que tivemos na Mãe de Jesus, que acabamos de relatar no livro Boa Nova, que também é um convite maravilhoso. Quem tem a obra, leiam essa parte, que é incrível. Essa obra é uma das minhas preferidas. E que traz detalhes assim, detalhes riquíssimos
que muitas vezes nós não sabíamos da infância de Jesus. É um convite para que todos nós leiamos. Buscaremos na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem que qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da glória material. Então, imaginemos nós a hora que o sumo sacerdote ficou de olho no filho dela, dizendo que ele já estava incomodando. Ela ficou extremamente nervosa, porque viu. E quando ele discorria do assunto com tanta lucidez, muitas vezes com eloquência melhor que os doutores do tempo. E ela não queria perder o fio da meada. O que ela fez? Ela trouxe o filho para muito perto dela. Jesus amorosamente explicou à mãe que toda a escola seria muito bem-vinda, e ele saberia a hora, e que aquela hora ele ia ficar ali na marcenaria, na carpintaria do seu pai, e depois seguiria. Então, nós temos essa lição em que, cumprindo esse programa do esforço evangélico na hipótese de que alguma vez fracassarem as dedicações, as renúncias, compete a entregar os seus frutos aos labores de Deus, pedir a misericórdia sem julgamentos. A misericórdia de Deus saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão todos os intuitos, e os filhos de suas mães sempre estarão no instituto sagrado da vida familiar. Sempre na pleiade desse intuito da vida, ninguém vai se perder. Sempre vai acontecer de um momento, mesmo que a dor se faz. Sempre vai acontecer com a reencarnação, nós nos reencontrarmos. E quando a bênção da reencarnação é fato em nossas vidas, não nos desesperemos, pois a misericórdia saberá apreciar os sacrifícios, e um dia nos reencontraremos. A maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso, ao filtro do amor que lhes verte do seio. Deve o plano terrestre, o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. André Luiz. Queridos irmãos, muita paz a todos. Vamos fazer a nossa prece. Em seguida, passaremos ao passo. Jesus, nosso Mestre, de amor e de bondade, Deus, nosso Pai, Espíritos protetores dessa casa, dessa atividade, te agradecemos por todo o amparo, por toda a luz que ora recebemos. Novamente te pedimos a proteção, as bênçãos e a luz.
nesse momento, continuemos com as vibrações de paz e de serenidade, que todos nós possamos levar para os nossos lares todas as bênçãos que viemos em busca. Senhor, sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.